Fala galera, Miller de novo na área, série devocional para falarmos sobre e com certeza sermos abençoados com o conhecimento da nossa convidada especial, Vitória Sarraf, uma moça de Deus, né, que tem representado a nossa juventude aí e com certeza ela tem muito a compartilhar com a gente. Vitória, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, né, porque a gente sabe que todo mundo tem suas ocupações, aceitar o convite no dia de domingo é complicado, né? Então já te faço a primeira pergunta para a gente já encaminhar o assunto. Sim. Para você, Vitória, qual a importância do devocional para a vida cristã? Nós, em si, nós temos, como eu te falei antes de começar o vídeo, nós temos três necessidades que o resto a gente não depende necessariamente, que é beber água, dormir e comer. Ponto. Você precisa disso para sobreviver, né? Então, você fica uma semana sem beber água, fica uma semana sem dormir, né? Então, fica um tempo sem comer. Então, assim, a mesma coisa é a palavra de Deus. Nós temos três coisas também na palavra. A palavra, jejum e oração. Então, assim, a importância da palavra, você conhecer mais a Deus, é você ter intimidade com Deus, é você ouvir a voz de Deus, entender aquilo que Deus quer falar para você. Se você ama a Deus, automaticamente você quer conhecer a Deus. Então, esse tempo de intimidade, esse tempo de importância do devocional para você ter esse tempo de conhecimento com Deus. Conhecimento de quem Deus é para você, conhecimento de realmente quem é Deus. Porque muitas das vezes a gente vai para célula, vai para cultos, vai para ouvir dos outros. Mas e se essa pessoa estiver falando alguma heresia? Ou se essa pessoa estiver falando algo que esteja totalmente desalinhado com a Bíblia? Você acredita? Então, por que muitas das pessoas pregam, vocês têm que amar o próximo? E o que é amar o próximo? Aí esqueceram de amar a Deus. Não, você tem que aceitar tudo, porque você tem que amar o próximo. Parece que a Bíblia se resumiu no amar o próximo. Não julgueis. Não O pessoal julgueis. fala muito, né? E por que eu não posso julgar? Me responde, por que eu não posso julgar se eu chegar com uma pessoa dessa? Ah, porque a Bíblia diz que não julgueis para não ser julgado. Mas em que contexto ela fala isso pra mim? Não julgar. Em que contexto? Não sei. Por que você não sabe? Por que você não conhece a Bíblia? E você só vai combater essas coisas que têm se levantado se você aprender de Deus. Entende? E tem muitos cristãos que não sabem combater com a palavra. Cristo foi o próprio exemplo de combater o inimigo lá no deserto com a palavra de Deus. Ele não falou nada além do que a palavra. Então, assim, se a gente não tem esse tempo de conhecer a Deus, a palavra é muito clara que Deus quer revelar os seus maiores segredos. Será que você conhece os segredos de Deus? Só conhece os segredos de uma pessoa íntima quem tem uma amizade profunda. Então, assim, eu sou amiga do Miller, mas o que o Miller gosta? Não sei. Qual é a cor preferida dele? Não sei. Você não disse que é a melhor amiga dele? Então, eu não sou, porque eu não te conheço. Então, é a mesma coisa com Deus. Eu sou crente. Por que você é crente? Eu creio em Deus. Ponto. Tá certo, você é cristã dessa forma. Mas e aí? Quem é Deus? Me fala sobre esse teu Deus, me conta sobre ele. Você não vai conseguir falar nem o que está na Bíblia, muito menos os segredos dele, né? Que são segredos ocultos que ele quer te revelar. Então, a importância do devocional, para mim, é você ter esse tempo de conhecimento com Deus, onde você chega ali num lugar específico que você queira fazer devocional, ou um ambiente aberto, eu não sei. Né? Mas você está ali adquirindo conhecimento do Senhor, onde Ele está se revelando para você e Ele está dizendo os segredos dEle, Ele está revelando a palavra dEle, porque a maior revelação de Deus a gente já sabe, é a Bíblia e Ele já nos conta isso. Deus, Ele não esconde de nós nada, até o fim nós já sabemos. Então não é um bicho de 7 cabeças, o mundo vai acabar, vai. Vai ter o apocalipse, vai. Ele vai voltar, vai. Você vai morrer, vai. Então você já sabe o fim da história, né? Mas a gente não quer mergulhar nisso e ter o anseio por isso. As pessoas têm medo do que gerar uma expectativa de que Cristo está voltando, gerar uma expectativa de que Ele nos ama, que Ele vem nos salvar, que Ele vem como um salvador, que não tem amor pela palavra, não tem amor por Deus. Entende? Então, para mim, a importância é essa, de você ter ali tempo de conhecimento com o Senhor, onde você está ali com o seu Pai e você está gerando uma amizade com Ele, onde você ali está sendo realmente amiga de Deus. Amigos, né? De Deus.
Aí, por exemplo, uma coisa que sempre acontece nas outras pessoas, né? Uhum. Ah, eu sei de tal coisa, mas você sabe pela metade, Sim. né? Tipo assim, é aí que entra as heresias, e através das heresias as pessoas Sim. se machucam e, consequentemente, saem da igreja e Sim. nunca mais voltam, né? Sim. Então, o que tu acha que é a solução para que as pessoas não possam cair nessa cilada e como elas devem identificar o que é uma cilada e, assim, bíblica, né? Uhum. E o que não é uma cilada? Assim, no meu trabalho, eu sou a única mulher lá. E os meninos que trabalham lá, eles já foram da igreja ou já participaram de alguma forma de alguma coisa cristã. Só que eles foram frustrados, né, por pedirem dinheiro, pedirem coisas, que na igreja, tem igrejas que tem muito isso. Aí, eu não falo o nome do moço, né? Aí ele falou, eu não vou para a igreja, não vou. Eu não boto os pés lá. Sabe o que pediram? Fogão, carro, dinheiro, essas coisas. Aí eu falei assim para ele, porque foi uma pessoa muito ignorante na hora, né? Eu falei, sabe o que você não permaneceu na igreja? Não foi porque te pediram coisas, mas é porque você não leu a palavra. Porque quando a gente lê a Bíblia, nós não somos enganados. Entendeu? Então não tem como a gente ser enganado quando a gente começa a ter momento com a palavra, ler a palavra de Deus. Então a minha indicação para isso é ler a palavra, simplesmente ler a palavra, porque a palavra é a verdade. Então a partir do É momento que eu verdade tenho total, né? essa verdade absoluta do Senhor, quem é que vai me enganar? Então, assim, a Bíblia é muito clara que vai surgir falsos profetas, que nós vamos ser enganados. Mas quem vai ser enganado? São os que leem a Bíblia corretamente, são os que buscam a Deus que vão ser enganados? Não vão. Essas pessoas vão se permanecer firmes porque elas conhecem a verdade, então elas são libertas por essa verdade. Então, assim, os que vão ser enganados são aqueles que simplesmente assistem novela da Record. Que não tem realmente um conhecimento de quem está adorando, né? Não, porque assim, para uma novela ser construída daquela, né, precisa de histórias fictícias. E é incrível como as pessoas acreditam. Então é basicamente isso. Tem igrejas que elas pregam e as pessoas vão acreditando. Ah, é um pastor, gente. Independente do cargo que essa pessoa esteja, a verdade é a Bíblia. A verdade é o que Deus vai falar para você, é o que Deus vai revelar na Bíblia. Não é algo que eu digo para você, que eu revele para você, que muitas vezes pode ser de mim mesmo, né? Pode ser do meu eu. Eis que te digo. Eis que te digo. Você vai ganhar um carro. Estava falando isso agora há pouco. Então, assim, essas coisas, assim, tem que ser muito coerente com a Bíblia. O William estava falando isso, então, assim, se não for, para mim, também eu concordo com ele, se não for coerente com a Bíblia, se não tiver pautado as promessas de Deus na Bíblia, não, para mim, o resto não bate. Não bate com a revelação de Deus, não bate. Então, assim, tem que ser muito... Se você conhece a Bíblia, você não é enganado, você não sai por qualquer coisa, porque na igreja... Lá onde vão te machucar mais, sabia? Ah, mas a igreja é o hospital, porque tem Deus, tem o médico dos médicos, ele vai te curar, ele vai te libertar. Mas os irmãos em si, eles vivem numa carne pecaminosa, nós vivemos nesse mundo. Então elas vão te machucar, elas vão falhar com você, elas vão errar com você. Mas se você tem tempo devocional, você tem tempo de qualidade com Deus e você reconhece que essas pessoas são tão pecadoras quanto você, você vai ter misericórdia com ela. Você não vai olhar com um olhar diferente, um olhar torto, um olhar julgador, um olhar de afastar essa pessoa. E aí você vai hoje ter o domínio com a palavra de Deus, você vai saber exaltar, você vai saber discipular, você vai saber ensinar, você vai amar essa pessoa. Então, para mim, o amar o próximo não é porque a Bíblia literalmente diz e eu fechei a Bíblia só nesse versículo, mas porque eu conheço que Deus me ama através da palavra dele, então a partir desse momento eu retribuo esse amor de Deus. Então, você só é enganado se você não tiver tempo com Deus. É isso. Uma coisa que eu sempre vejo, né, principalmente, pessoalmente, né, a pessoa que ela tem um relacionamento com Deus, ela começa a ser confrontada não por Deus, mas confrontada pela verdade que Deus nos coloca e a gente começa a ver os nossos erros, né? Então fala pra mim quais os benefícios, né, de ter comunhão, né, de ter um devocional com Deus e também o que te transformou. Duas perguntas, né? Os benefícios e o que te transformou através do devocional. Assim, pra mim, os benefícios, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e querer as coisas rápido.
né? E Deus, ele me tratou muito nisso até em 2021, estamos em 2023, né? 21, 22, até 22 também, Deus estava me tratando muito. Ano passado, na verdade, foi o tempo que Deus mais me amassou. E eu pedi isso dele, porque eu queria muito ser curada nisso. Então, assim, os benefícios de ler a palavra de Deus foi quando Deus começou a me proteger das circunstâncias que aconteciam, sabe? Então, assim, tem raízes que a gente vem a partir dos nossos pais ou de alguma coisa que nos afetou, e também nossos pecados que a gente cometeu e a gente vai, de certa forma, colher, independente se hoje eu me santifico, se hoje eu busco o Senhor. Mas quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está com Deus, a gente sabe passar por tudo isso. Eu faço um estudo de capacitação e o pastor deu um exemplo muito bonito que eu comecei a chorar. Isso foi ontem, do filho pródigo, sabe? Então, assim, o filho pródigo se afasta do pai e quando ele chega num certo ponto de conversão dele, e ele chega nesse ponto, ele diz, não, eu tenho que voltar para casa do meu pai. E a partir desse momento que ele volta, ele vai voltar pelo mesmo caminho, entende? Então, assim, ele volta, a palavra diz que ele volta andando, né? Então, ele volta andando e ele vai voltar pelo... E eu tô falando na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós vamos voltar pelo mesmo caminho. Por isso que nós vamos, de certa forma, colher as coisas que nós plantamos, né? Por isso que a gente fica, meu Deus, eu leio a palavra, eu jejuo, mas eu ainda consigo enxergar isso e aquilo e aquilo. E quando a gente olha para a palavra, o pai, ele vem correndo para o filho. Então, assim, a misericórdia de Deus nos alcança com a pressa. E mesmo que nós viemos andando devagar. Então, é a mesma coisa. Então, os benefícios de a gente ter esse devocional é porque nas circunstâncias que a gente plantou, e quando a gente volta, a gente toma consciência da nossa conversão com Deus, e quando a gente começa a buscar, e mesmo voltando pelo mesmo caminho, a gente tem força para passar por esse caminho. A gente tem a consciência de que eu tenho que continuar, porque na casa do meu pai tem alimento, na casa do meu pai eu sou guardado, na casa do meu pai eu sou protegido, e a misericórdia do Senhor, ela vem correndo e nos alcança. Então, assim, quando a gente deixa de fazer o devocional, e surgem os gatilhos, porque a gente começa a lembrar, a gente começa a sonhar, a nossa carne começa a gritar pelas coisas que a gente está voltando nesse caminho. Então, quando a gente deixa, de certa forma, de nos guardar, de nos santificar de onde a gente já andou, surge novamente. Então, os benefícios para mim são isso. Então, quando eu deixo de fazer meu devocional, e eu estou falando isso muito claramente, porque eu não quero mostrar uma perfeição. Então, você faz todos os dias. Eu tento ao máximo fazer todos os dias, mas já teve dias que eu deixei de fazer. Então, é normal se um dia você deixar de fazer, porque acontece, né? Mas que isso não seja natural você não fazer. Porque quando você deixa realmente de fazer, você começa, de certa forma, caindo, ou esmurecendo, ou esfriando, e você começa a dizer, eu não consigo, eu não posso, isso continua me chamando, eu não sou digna. Eu não mereço Jesus, eu não mereço salvação, e essas coisas vêm na nossa mente. Por quê? Porque como a gente está fazendo o mesmo caminho de volta para a casa do Pai, e a gente deixa de nos santificar nesse caminho, eles vêm com a mesma armadilha, porque não mudou, o caminho não mudou, né? Então, assim, aparecem novamente as coisas. Então, os benefícios são isso, você está voltando pelo mesmo caminho, mas não praticando as coisas que você praticava. Porque hoje você se santifica com a palavra, hoje você é guardado pela palavra, você é respaldado pela palavra. Então, assim, nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, como que você vai saber disso? Quando você busca a palavra do Senhor, e a mesma coisa é para mim. E eu acredito que na vida de todo mundo. Então, assim, se você não faz o seu devocional, você não é guardado pela palavra. Então, os gatilhos vêm, as circunstâncias levantam novamente. Então, os benefícios para mim é isso, você ser guardado, é você ser protegido, independente do ambiente que você esteja, do ambiente que você esteja voltando. E pra mim é isso. Agora, outra pergunta, era só isso? Sobre transformação. Realmente você tá nesse ambiente e isso já não mais te tocar de certa forma, é você ter força para passar por aquilo. Você sabe o que está acontecendo, mas isso já não me deixa mais fraco, não me deixa mais, uma palavra para isso, que eu não venha mais cair naquilo vulnerável, de certa forma, mas eu já sou forte para passar. E por que nós somos fortes? A palavra do Senhor diz que é na fraqueza que Ele nos faz forte.
Então, se nós somos fracos para tudo, gente, a gente não tem força alguma, a gente não tem bondade alguma, a gente não tem nada. Mas a partir do momento que a gente, na nossa fraqueza, e a gente busca o Senhor, Ele nos faz forte para passar pelas adversidades. Então, é assim que nós temos que ser. Então, para mim, o devocional é de suma importância para essas circunstâncias que a gente passa na nossa vida de volta para casa. Porque nós estamos caminhando de volta para casa. Quando que a gente vai chegar em casa? Quando formos arrebatados ou morrer. Tu falaste sobre gatilhos e tal, né? E é uma coisa que apareceu muito comigo, porque até a questão lá que a apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Sim. Aí entra aquela questão que ele mesmo também fala em Gálatas, né? Andar no Espírito e não satisfarei, né? Os desejos da carne. Sim. Então a gente consegue entender que aquele que está ali, forte espiritualmente, em comunhão com Deus, porque ele é a própria força, ele consegue lutar contra isso. E aquele que não está dentro da fonte de força, né, dentro do devocional, dentro da comunhão, ele já fica um pouco mais vulnerável a gatilhos, a pecados, a carnalidade, etc. Que isso também fala em Gálatas, né? Então fala pra gente como fazer para manter a constância e não voltar para a carnalidade, ficar sempre no Espírito, sempre em comunhão com Deus e forte. Manter a constância. A constância, gente, manter a constância acho que é o mais dificultoso, né, que tem. Porque a gente sempre coloca prioridades em outras coisas. Nós que temos, quem trabalha, quem estuda, quem é mãe, quem é esposa, sempre vai botar, quem não faz nada, vai botar alguma desculpa, né, principalmente para as coisas de Deus. É tipo, Senhor, já vou. Não, depois eu tenho tempo, Então, assim, sempre eu ensino, sempre eu vou falar essas coisas porque eu acho que é bem mais fácil. Então, eu sempre olho para o lado mais fácil de ensinar as pessoas até ela chegar no nível de que aquele nível power, assim, que ela já consegue sozinha, sem despertador, sem nada, já é da consciência dela. Então, assim, eu sempre digo, bota um despertador. Qual é o horário que é mais flexível para você fazer o seu devocional? Qual é o horário que você tem ali para você buscar o Senhor? A palavra de Deus é muito clara. Há tempo para tudo debaixo desse sol. Então, não tem desculpa de que não deu tempo. Quando alguém vem com essa desculpa para mim, eu já abro logo esse Eclesiastes 3 aí, que não tem combate, não tem. Então, assim, Deus, ele dá tempo para a gente fazer tudo. Então, para manter essa constância. Então, assim, você verifica, sempre, a maioria indica fazer o devocional pela manhã, porque é o dia que sua mente ali tá vazia, você começa a se preencher da palavra do Senhor. Então, assim, para manter essa constância, já vê um horário flexível para você, de você buscar realmente a palavra, de Deus revelar ali aquilo que quer falar com você. Então, assim, bota um despertadorzinho, observa seu horário, sempre bota aquele despertador no mesmo horário, porque a gente vive de hábito, né? Então, assim, quando a gente começa a ter um hábito, quando a gente não faz, a gente sente falta. Ou então a nossa consciência, ela começa a pesar, porque você sabe que você tem um horário para tudo. Você acorda cedo para ir trabalhar. Ah, não, mas hoje eu decidi acordar 3 da tarde para mim trabalhar. Não existe isso, que seu horário é de manhã cedo, se você tem um hábito. Então, às vezes, é final de semana, você pega e acorda num susto. Aí você observa, não, hoje é domingo, eu não trabalho. Mas porque você já criou um hábito de todos os dias acordar cedo, que automaticamente, num domingo, num feriado, você acorda cedo naquele horário e você observa, não tenho trabalho hoje, né? Volta a dormir ou fica acordada, não sei. Né? Mas a palavra de Deus é a mesma coisa, a gente tem que gerar hábito. Hábito para gerar essa constância. Então, assim, você não tem hábito e nós somos preguiçosos de leitura, né? Então, gere esse hábito até se tornar uma realidade, se tornar algo normal, de você ter essa constância de busca da palavra. Existe muito o mito de que existe o lugar correto, né, para fazer o devocional. A gente até conversa sobre isso. Não, como é que tu faz isso? Como é que acontece isso tal na situação? Então, fala um pouco pra gente sobre locais inusitados que você já fez o seu devocional. Por exemplo, já conheci gente que falava assim, gente, eu só consigo ler a Bíblia no banheiro, por causa disso, por causa daquilo e tal. Compartilha um pouco comigo aí, com todos que estão assistindo.
Gente, tinha um negócio de uma... Não sei se é uma religiosidade, que eu nunca achei, na verdade, na Bíblia. Eu tenho que fazer meu devocional toda encapada, porque Deus não pode ver meu corpo, algo assim. Eu tenho que fazer no escuro, no claro. Eu não achava dessa forma, não, tá? E o meu lugar mais inusitado mesmo, que é o meu lugar, assim... Parece que tá só eu e Deus, literalmente, é no ônibus. Pode estar lotado, mas é no ônibus. Gente, eu acho que se eu tiver um carro, eu acho que eu ainda vou pegar ônibus só pra fazer meu devocional, porque é um ambiente, assim, pra mim que eu não sei explicar, mas eu amo fazer meu devocional no ônibus. Eu pego minha Bíblia, começo a ler, começo a chorar, começo a ouvir a voz de Deus. Tem vezes que eu começo a rir porque eu fico assim, será que eu tô pensando, sei lá, que eu tô com algum sofrimento, meu namorado me deixou. Você não tá chorando, né? Porque é o meu lugar secreto, é o ônibus. Claro que também na minha casa, num quarto, no banheiro, também já fiz várias vezes. Mas tem pessoas que têm realmente lugares muito loucos e que Deus fala e envolve numa atmosfera que parece que você tá ali no céu. Né? Então, o meu lugar mais louco é o ônibus. O ônibus, pra mim, é, sei lá, é o santuário de Deus pra mim. Eu entrar lá, santo dos santos. Então, assim, não tem. Gente, é um mito que é um lugar, fecha tudo, não sei o quê. Mas a palavra do Senhor fala realmente você ter um lugar secreto com o Senhor. Onde ali, por que Deus fala isso? Os fariseus no tempo, né? Fariseus, tá falando? Fariseus. Né? Oravam muito alto e queriam se aparecer. E Deus nunca pediu que nós nos parecesse ou mostrasse quem somos nós, ou se oramos mais, ou se jejuamos mais. Então, quando Ele manda a gente ir nesse lugar secreto, onde seja realmente você e Deus. Então, você quer se aparecer no ônibus? Eu não, porque eu nunca preguei no ônibus, se Deus mandar, né? Mas eu estou um pouco vergonhosa. E não é querer se aparecer, porque realmente é o meu lugar sei lá, meu lugar de intimidade com o Senhor. Mas o negócio de se aparecer, de querer se engrandecer, em vez do nome do Senhor seja engrandecido naquele lugar. Então Deus, ele fala desse lugar secreto, eu entendo muito sobre isso. Onde é você e o Senhor, e só Deus está vendo. Só Deus está vendo o teu coração ali quebrantado. E não para querer você mostrar para pessoas aqui a sua santidade, até porque você não tem nada. Então, assim, Deus, ele quer ver o seu coração ali contrito, buscando o Senhor ali no seu lugar secreto, e não que literalmente seja um ambiente fechado. Você faz seu ambiente, eu entendo dessa forma, você faz seu ambiente. Então, se Deus lhe mandar, olha, quero você hoje só você e as 4 paredes, então, obedeça. Mas se você tá ali fazendo seu devocional no ônibus, com um monte de gente em pé, gritando, falando, mas tá de você e Deus numa atmosfera. Então, eu acredito muito que Deus não vai não ouvir porque você tá num lugar cheio de pessoas. Por acaso, num ambiente diferente do que é habituado, né? Sim. Que é uma coisa que acontece muito comigo. Às vezes, meu dia foi corrido, eu faço meu devocional de manhã, né? Só que, infelizmente, eu tenho pouco tempo. Mas eu uso esse tempo que é para poder ter um tempo com Deus. Aí tá corrido e tal, eu tenho que caminhar e tal, porque por causa da minha saúde, enfim, são muitas ocasiões, já falei isso na rede social. Enfim. Aí, o que eu faço? Vou fazer meu devocional caminhando. Aí eu vou lá, coloco a Bíblia audível, tá? Você que tá dando desculpa, não consigo ler. Tem a Bíblia audível, tem no Spotify, tem no YouTube. Eu amei que no Spotify lá tem uma Bíblia anual. Aí tu lê conforme os dias, ou ouve conforme os dias, conforme que tá escrito lá. Eu amei demais. E Deus falou comigo muitas vezes eu caminhando. Meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é assado, meu filho é cozido. E a Bíblia e não sei o que mais lá e tal. Claro, não dá pra fazer a estrutura que a gente faz em casa, né? Mas momento de devocional, momento com Deus é de suma importância para todas as áreas da nossa vida. A gente vai tirar um dia justamente para falar sobre áreas que Deus fala para a nossa vida. Mas hoje, Vitória, fala pra gente como é que tu faz a estrutura do teu devocional. Porque, por exemplo, eu já recebi mensagem de jovens falando bem assim, Miller, mas eu quero saber como tu faz. Né? Quantos minutos disso, quantos minutos daquilo, quantos minutos assado, como é que tu faz, tu ora, tu... Fala pra gente como é que você faz seu devocional, aí muitas pessoas com certeza vão ser abençoadas. O meu devocional, gente, ele é simples, eu não vejo ele um ritual muito grande. Quando eu começo o meu devocional, eu amo louvor, parece que o louvor te leva realmente para uma outra atmosfera, onde você entra ali
no Santo dos Santos. Então, assim, o louvor para mim é como se fosse ali um rasgar ali de você entrar literalmente e ouvir aquela atmosfera mudar. Então, assim, eu começo com louvor, eu começo cantando e eu sou muito chorona, gente, sou chorona demais. Então, assim, e depois eu começo conversando com Deus. Eu não abro a minha Bíblia logo de cara. Eu começo a conversar, ter conversas como tá eu e tu aqui. Então eu começo a conversar com o Senhor. Senhor, o que você quer falar comigo hoje? Não é literalmente uma oração, mas é uma conversa. E eu começo a perguntar como é que Deus está. Como se ele fosse realmente um amigo, uma pessoa, né? Deus é uma pessoa. Então eu começo a conversar com ele como meu amigo. E depois eu pego a Bíblia e eu abro. Então, assim, eu começo a ler e Deus começa a falar comigo. Às vezes, se eu não entendo, eu releio novamente e eu anoto. A minha Bíblia ela é toda riscada, porque eu amo anotar. E o meu devocional é dessa forma. Eu começo com louvor, começo conversando com Deus, eu abro a Bíblia onde Deus quer falar comigo e depois eu medito nela. Tem coisas que eu pesquiso, anoto e eu oro. E oro a palavra para mim. E eu já te falei isso, eu sempre gosto de orar a palavra para mim, trocar os nomes, se for algum discípulo, eu coloco o meu nome, se for a oração de alguém, eu faço daquela oração a minha oração, né? Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. Então, assim, eu começo a mostrar ela para mim, revelar ela para mim, né? Onde venha ficar realmente guardada no meu coração, não venha ser algo só superficial, onde eu fiz o devocional e já esqueci tudo que eu li. Então, nós temos que inculcar na nossa cabeça, inculcar no nosso coração a palavra do Senhor. Então, assim, o meu devocional é muito simples. Eu tenho pensado em mudar, em começar o devocional por livro, né? Se eu comecei no livro de Salmos, eu vou terminar amanhã, capítulo 2, capítulo 3. Eu tenho orado para Deus me dar essa constância no livro, porque eu sou muito... Não é que eu seja, assim, desatenta, mas eu não consigo, gente, ler um livro e até, a não ser que eu esteja muito focada nesse livro. Às vezes eu tô lendo, aí eu lembro de um versículo que tá lá em outro livro, aí eu já vou pro outro. Aí nisso eu já vou bagunçando tudo, onde eu só entendo, né? E tem gente que é muito bonitinho, o Mila é muito bonitinho, como ele faz o devocional dele todo certinho, eu não sei se é certinho dessa forma. Então também não tem uma regra de como você faz o seu devocional. Tem gente que já começa com a Bíblia. Tem gente que começa ali orando, tem gente que começa no louvor e já pula para a Bíblia, ou tem gente que não sei. Então, assim, tempo também não tem tempo estipulado. A não ser que você queira estipular um tempo. Eu vou fazer hoje 1 hora. Os meus devocionais vão ser de 1 hora e eu não vou falhar nessa 1 hora. É porque tem gente que marca 1 hora, cumpra, pelo amor de Deus, e faz em 10 minutos. Ah, Senhor, obrigada. E acabou. Né? Se você estipulou o tempo... Vira um ritual, não é simplesmente uma comunhão devocional, não é uma devoção. Então, assim, se você marca, estipula um tempo e cumpra isso. Mas eu nunca digo horário ou tempo para ninguém, porque é muito pessoal, acho que isso é muito pessoal, entre você e Deus e o seu devocional. Então, assim, para mim eu não dou tempo. Às vezes eu quero ler só um capítulo, quando vejo ali 6. Né? Então, assim, é muito da atmosfera que você está ali e o quanto Deus quer te levar. Né? Então, assim, não mude, não corte pela metade, porque às vezes fica muito vazio e fica vago aquilo que Deus quer te falar. Então, veja algo muito fácil para você fazer. Não algo também muito, ai meu Deus, o Miller faz muito bonito, eu tenho que alcançar isso, porque é assim que é melhor, assim que é perfeito, assim que Deus se agrada. Então, assim, gera a comparação e você não faz nem o simples. Imagine o mais organizado, entende? Então, assim, quando você se almeja isso, então peça de Deus essa constância. Senhor, eu quero ter essa constância de fazer o devocional dessa forma. Mas Deus vai te ajudar e você vai crescendo devagar, não se comparando e não já querendo chegar ali num nível que você não consegue. Faça ali com aquilo que você consegue. Deus, ele não está preocupado com essa perfeição. Deus está preocupado com o seu querer, com a sua decisão. E a partir dessa decisão que você toma, e tipo, ele está me buscando. Eu vou forjar ele, né? Eu vou forjar essa pessoa, eu vou ensinar. Então, assim, vai gerando aquele gosto, aquele amor, aquele prazer de ir e você nem prestar atenção no tempo que você está fazendo. Então, o devocionário é muito pessoal. Eu sinto como muito pessoal. Não sei se tem gente que prega uma regra sobre, não sei se tem igrejas que tem uma doutrina sobre. A minha igreja tem algumas doutrinas que não é que eu desonre ou desobedeça, mas eu sinto que tem pessoas que elas não conseguem.
Então, tipo um jejum. A minha igreja, ela segue um jejum onde é o café da manhã todo, ou o almoço a tarde toda, ou a janta toda, ou segue o jejum Jesus, que tem na Bíblia. Eu não chego ensinando os meus discípulos dessa forma, não chego. De ir já fazendo de maneira Não, pancada, né? isso, eu não faço assim. Não tô dizendo que a minha igreja está errada, tá, gente? Cada um tem a sua doutrina, o que acha melhor de como ensinar. Se a sua igreja é assim, a minha igreja está errada, ela não está. Siga a doutrina da sua igreja ou faça aquilo que é mais fácil para você e Deus. Então, os discípulos que chegam até mim, eu falo, você consegue quanto tempo? Consegue meia hora? Não, eu consigo mais uma. Eu consigo uma hora. Beleza. Amanhã, você consegue duas? Não, ainda fico só, não. Então vamos continuar em uma. Olha, hoje eu já consigo duas. Quando vê, você já tirou toda a refeição, já tirou um dia, já tá 2 dias. Então, pra mim, tem que ser assim, muito de baixo pra cima. Porque uma pessoa que começa muito de cara, pá, não, vou fazer hoje um dia. Hoje fez um dia, na luta, na misericórdia. Mas aí, no outro, quando for pra fazer de novo? Até por conta da fome, né? Sim. Da questão fisiológica. Ok, né? Tu acabou de, não, agora eu vou fazer um jejum top. Só que tu não sabe como a tua parte fisiológica vai reagir, né? Por exemplo, se eu passo um dia sem comer, quando a fome vier, vai vir de maneira monstruosa. Então tu vai se entupir de comida. Né? É uma coisa que eu falo sempre, né? Hoje tempo desse, eu estava pesquisando sobre isso. O jejum, ele tem que ser conforme a tua capacidade, né? Porque tem gente que tem a questão, né, da saúde, né? Então, é mais ou menos essa pegada, né? Ter uma constância, mas também fazer de modo consciente, né? Sim, porque às vezes a gente quer tanto mostrar algo e, gente, Deus, ele conhece nosso coração. Não vem querer mostrar uma perfeição, porque Deus conhece o profundo do escondido. Então, Deus não é besta, não é burro, não é leso, não é tapado, ele não se faz, ele não se cega. Deus, ele continua o mesmo. Desde sempre ele é o mesmo, ele é imutável. Então, assim, Deus, tem gente que pesquisa ficou mais besta do Novo Testamento. Deus não ficou mais besta. Deus, ele concede a graça e a misericórdia por Cristo, mas ele continua a mesma coisa. Né? Então, eu enxergo dessa forma. Então, não queiram mostrar uma perfeição para Deus, se Deus sabe do teu coração que você não consegue. Deus tá tipo, não vai dar certo. Não vai dar bom. Vai não, dar você pode bom fazer. Faz, então, que eu tô te olhando aqui. Depois, a minha graça já te alcançou, mas faz, né? Deus, ele é muito bom. Então, assim, não chegue a esse nível dessa forma. Seja humilde, por favor. Vai com calma. Vai com calma, Assim, Vitória, nós estamos chegando no final, Sim. olha todo mundo gritando, chore. Poxa vida, não chore. Se por acaso Deus, supomos que ele te deu o poder de você enviar uma mensagem de 1 minuto sobre devocional para o mundo inteiro e todo mundo vai ouvir, qual seria essa mensagem? Meu Deus, de 1 minuto sobre devocional. Sobre devocional. Porque agora, não esperava essa pergunta, né? Isso não tava no script, gente. Não tava, ele pegou agora, me pegou de surpresa. Então, 1 minuto sobre devocional. Deus te deu a oportunidade de falar 1 minuto pro mundo inteiro, todo mundo vai ouvir sobre devocional. O que você diria? Jesus te ama. Brincadeira. Gente, eu vou ler um versículo aqui, que é 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Essa palavra inspirada é sopro de Deus. Então a palavra é um sopro de Deus. Então, assim, onde que a gente vê esse sopro de Deus? Lá em Adão, quando Deus faz o homem, ele sopra. E o que é um sopro? É vida. Né? Então, devocional, se você não tem um tempo de falar 1 minuto sobre devocional, seria referente a isso, sobre vida. O devocional, ele é vida, ele é sopro de Deus, a palavra de Deus é vida. Então, assim, nós estamos mortos, todos nós estávamos mortos, né? Pelo pecado, sobre a queda de Adão e tudo mais. Então, assim, a nossa imagem Dei foi manchada, foi tirada. Então, eu pregaria sobre isso, sobre vida, sobre o sopro de Deus, onde Deus quer levar a palavra para que haja vida. As pessoas hoje sofrem por quê? Depressão, ansiedade, não mereço, por que eu nasci, ou algo assim. Respostas. Então, entendeu?
Então elas querem serem amadas, elas querem serem salvas, elas querem adorar alguém, porque nós fomos feitos para adorar. Nós adoramos alguma coisa. Todo mundo adora alguma coisa, tá, gente? Então, assim, por quê? Porque nós somos feitos para adorar. Então, assim, essas pessoas que não têm Cristo, elas estão adorando algo. Então, assim, nesse 1 minuto, eu realmente diria que essas pessoas, elas têm hoje o amor de Deus. Então, assim, e como elas vão saber isso, né? Que desde a fundação do mundo, Deus nos ama, Deus nos escolheu. Né? E principalmente nós que somos os gentis. Eu me sinto muito privilegiada em ser uma gentil, sabe? Não necessariamente do povo escolhido de Israel. Mas por quê? Porque hoje eu consigo ver o amor de Deus me alcançando, porque eu não merecia. As promessas não eram para nós, mas ela nos alcançou. Então, assim, como essas pessoas vão saber sobre isso? Então, acho que nesse 1 minuto que eu poderia dizer para essas pessoas é o quanto elas são amadas, e elas só vão saber isso através da palavra sobre o devocional. Então, assim, elas merecem, elas não necessariamente a palavra merecer, mas nós temos que ouvir esse sopro de Deus. Então, assim, nós, como cartas vivas do Senhor, que nós sabemos a palavra, nós temos que levar esse sopro. Esse sopro que traz o que? Verdade para repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Então, se a palavra de Deus é esse sopro, e eu vou ensinar essas pessoas dessa forma. Eu não sei formular uma frase de como eu estaria falando. Que ele me pegou muito de surpresa, mas de certa forma eu interligaria como Deus poderia me falar nessa direção. Porque a palavra de Deus é essa, ela é vida. É vida. Eu achei muito interessante a questão da maneira correta de se viver. Porque nós temos aí fora tantas ideologias, tantas religiões. O que é religião? É regras básicas da divindade, né? Como você deve viver a sua vida. Sendo que a regra básica está na palavra de Deus, né? Isso me toca muito. Galera, Deus abençoe a sua vida. Se por acaso você gostou de algo, quero anotar, volte o vídeo, anote, tenha paciência, porque Deus com certeza vai mudar a sua vida através do devocional. Então, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Valeu.